Muitos questionam a escolha das cidades pela força aérea nos ataques nucleares ao Japão que encerraram a Segunda Guerra Mundial. Porque os Estados Unidos da América atacaram duas cidades distantes da capital japonesa e sem grande importância para o Império do Japão. Eram cidades relativamente pequenas, com uma indústria militar mínima e sem alvos militares importantes. Por que os Estados Unidos não atacaram diretamente a capital para acabar de uma vez por todas com o inimigo? E por que, especificamente, Hiroshima e Nagasaki e não outras cidades mais importantes? Neste vídeo, vamos falar sobre uma das operações de bombardeio mais infames e importantes da história, para, assim, responder a essas perguntas tão interessantes. Para abordar isso, precisamos retornar a maio de 1945. O Império Alemão finalmente havia caído após um esforço de guerra que envolveu as maiores potências daquela época. No entanto, a paz ainda não estava selada. O Império do Japão ainda permanecia de pé e resiliente. Isso foi uma grande sorte para os envolvidos no Projeto Manhattan, responsável pela primeira bomba atômica da história. Já em maio de 1945, eles haviam tido sucesso nos testes nucleares. No entanto, a arma que até então se acreditava que iria acabar com a guerra na Europa não foi necessária, já que, de maneira tradicional, foi possível derrotar rapidamente os alemães. Mas a bomba atômica ainda tinha uma chance de ser usada, só que não onde seus desenvolvedores pensavam. Entre abril e junho de 1945, os Estados Unidos realizariam o maior de seus desembarques no Pacífico. Eles sabem. 82 dias de batalhas brutais foram travados ali. As vítimas fatais superaram 250 mil pessoas. O objetivo da Operação Tufão de Aço era inicialmente tomar o território mais próximo à ilha do Japão, usá-la como base para a futura Operação Downfall, conquista da ilha do Japão, já que estava a apenas 550 quilômetros de distância do Japão. Estava ao alcance para que os bombardeiros atuassem quase sem resistência, enquanto os preparativos para a Operação Downfall eram feitos. Os Estados Unidos estavam avaliando outras opções mais acessíveis e viáveis para tomar a ilha do Japão. Na Operação Tufão, dos 144 mil homens que lutaram a favor do Japão, 105 mil caíram em combate. A doutrina militar japonesa levava os japoneses a resistir à rendição. Ao contrário, quando cercados, lutavam até o fim, até o último homem. E as táticas kamikaze e estratégias desesperadas usadas pelos japoneses, os generais japoneses já tinham demonstrado que qualquer preço era pequeno para evitar a rendição. Por isso, a tomada da ilha do Japão seria uma batalha extremamente brutal, com um esforço de guerra gigantesco, que inclusive seria muito maior do que o visto na Europa. Por isso, alguns generais consideraram a bomba atômica a opção mais viável, com altíssima chance de sucesso. Os planos para o uso da bomba foram feitos assim que começou a Operação Tufão de Aço. Entre 10 e 11 de maio de 1945, foi criado um comitê, do qual participou o próprio Robin Oppenheimer, para escolher o alvo para o uso das armas nucleares. Os principais critérios eram que a área atacada fosse uma zona urbana densamente povoada. Além disso, a área precisava ter grande valor estratégico. Assim surgiram várias opções. O próprio Robin Oppenheimer recomendou Hiroshima, Kyoto e Yokohama como os alvos mais prováveis. Também outros participantes do comitê recomendaram outros alvos. No começo, a lista tinha 17 alvos, incluindo alguns de grande importância cultural para o Japão. Como em Kyoto, ao fim do comitê sobraram só 4 alvos: Hiroshima, Koura, Niigata e Nagasaki, excluindo cidades como Kyoto e Tóquio da lista. E o motivo para eliminar essas cidades, apesar de cumprirem os critérios mencionados anteriormente, é basicamente puro bom senso. Na Alemanha, as defesas antiaéreas eram fortes, muito fortes. Por isso, a maioria dos bombardeios ocorria em altitudes médias e altas, o que fazia com que muitas vezes as bombas caíssem um pouco mais longe do que o previsto. A quilômetros, inclusive. Cerca de 1/3 das bombas caía num raio de 370 metros do alvo, e muitas iam ainda mais longe. Estimava-se que apenas 16% das bombas atingiam o alvo. Sendo assim, um único bombardeiro era pouco eficaz, e era necessário empregar dezenas deles para bombardear grandes complexos industriais e até mesmo centenas
para macro-operações de bombardeio. Se você pensar quando o alvo do bombardeio era cercado por uma cidade, como era comum, já dá para imaginar o que aconteceria com ela. Também citamos no vídeo as contramedidas aos sistemas antiaéreos alemães. A sobrevivência dos bombardeiros em meados da Segunda Guerra Mundial era bastante baixa, e realmente ser tripulante de um bombardeiro era um dos trabalhos mais perigosos que existiam naquela época. Por isso, para aumentar a sobrevivência dos bombardeiros, muitas dessas operações foram realizadas à noite, o que aumentou consideravelmente a sobrevivência dos bombardeiros. Por outro lado, isso diminuiu ainda mais sua precisão. Tudo isso faz sentido sobre por que as cidades alemãs ficaram tão devastadas depois que o conflito terminou e por que as baixas civis foram tão altas. E isso não era um problema para os aliados, na verdade, era benéfico para o esforço de guerra. Mais destruição e principalmente vítimas civis reduzia enormemente a moral tanto dos soldados inimigos quanto da população civil e os tornava mais propensos a se render. Além disso, dessa forma criava-se um grave problema de refugiados sem lar que diminuiria os recursos da nação atacada. Parece triste, mas essa era a estratégia daquela época. E não só dos aliados, os alemães também fizeram isso na Polônia e em Londres. A tática de destruir cidades inteiras para enfraquecer o inimigo mentalmente e em infraestrutura também foi usada no Japão. Desde o final de 1944, os Estados Unidos bombardearam sistematicamente as cidades mais importantes do Japão, usando bombas convencionais e visando as áreas residenciais. Uma bomba incendiária relativamente nova para aquela época, que se tornaria muito mais importante na Guerra Fria, o napalm. O Japão era o paraíso para as bombas incendiárias. As casas geralmente eram feitas de madeira e papel, fazendo com que os bombardeios geralmente afetassem toda a cidade. Objetivo devido aos incêndios. A indústria japonesa não era centralizada em grandes cidades como na Alemanha, por isso os ataques atingiam várias cidades japonesas, sem importar sua população ou tamanho, gerando uma grande devastação geral em toda a nação. O maior bombardeio feito pelos Estados Unidos foi realizado justamente em Tóquio. Em março de 1945, B-29 Super Fortress e outras aeronaves realizaram um grande ataque a Tóquio. No ataque foram usadas bombas de todos os tipos e praticamente deixaram a cidade totalmente devastada. Mais de 100 mil pessoas pereceram naquele dia, o maior número de mortos em um único bombardeio da história. Em maio de 1945, os Estados Unidos já haviam bombardeado 67 cidades japonesas, incluindo as mais importantes, como Osaka, Fukushima e Nagoya, que sofreram danos parciais. E cidades como Fukuyama, Toyama e Tokushima, basicamente, tinham sido apagadas do mapa para sempre. Quando o Comitê de Seleção de Alvos para a Bomba Atômica ocorreu em 11 de maio, Tóquio praticamente não existia. Infraestrutura, fábricas e áreas urbanas estavam destruídas ou danificadas. Foi o bastante para tornar inútil lançar bombas atômicas lá. O mesmo aconteceu em cidades importantes como Osaka ou Yokohama. Basicamente, só restavam cidades pequenas e médias que ainda permaneciam intactas, já que não tinham nenhum tipo de infraestrutura importante. Cidades como Hiroshima, Koura, Niigata e Nagasaki eram das poucas que cumpriam com os critérios e estavam intactas quando a data da operação se aproximava, e até mesmo no final de maio. O Comitê de Definição de Alvos teve que implorar para a Força Aérea dos Estados Unidos parar de bombardear cidades, porque basicamente estavam ficando sem alvos para a bomba atômica. Então é isso aí. Os Estados Unidos não lançaram a Little Boy e a Fat Man em Tóquio, porque a cidade, assim como outras japonesas, já estava praticamente destruída. Tudo isso é um lembrete de que, na Segunda Guerra Mundial, realmente ninguém era o mocinho da história. Só existiam os que foram maus e os que foram ainda piores. Muito obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima.